Dentre as milhares de discussões que você acaba presenciando na internet, uma me chamou deveras a atenção. Duas pessoas estavam discutindo, pois uma estava reclamando que os ateus não vão para o céu mesmo que elas sejam, entre aspas, pessoas boas. Ao mesmo tempo que supostamente pessoas que fazem todo tipo de crueldade possível vão para o céu por se arrependerem no último segundo de suas vidas. Mas nesse vídeo eu não vou destrinchar o exercício em si, se realmente a condenação ou salvação eterna funciona dessa maneira. Há tempos eu venho escutando que as pessoas não deveriam depender da religião para que elas sejam boas pessoas. E não só isso, como o fato delas se amarrarem a dogmas religiosos é o que impede que essas pessoas sejam realmente boas. E mesmo que na maioria dos casos esse discurso ele tenha boas intenções por trás, eu ainda acho que tem um segredo, pelo menos por trás da mente que promulgou essa ideia. Quando eu era mais novo eu engoli muito fácil essa ideia, talvez pelo meu desapego a qualquer religião, e até mesmo pela minha inexperiência. Mas desde que decidi impor certa dedicação ao exercício intelectual, eu venho pensando o quanto essa afirmação está errada em múltiplos níveis. E mesmo que você já queira deixar um dislike, fechar o vídeo ou vir me xingar nos comentários porque sim, nesse vídeo eu vou defender que, entre aspas, uma religião é necessária para as pessoas sejam boas, eu espero que você genuinamente fique até o fim do vídeo. E assista até mais de uma vez caso não tenha entendido antes de comentar alguma coisa, ok? Antes de analisar o argumento em si, eu quero mostrar o quão forte essa afirmação vem ficando na cabeça das pessoas. Primeiro de tudo, até por honestidade eu devo falar que sou religioso, católico caso você queira saber. Eu não nasci em berço católico e nunca o fui por maior parte da minha vida, mas desde que eu me tornei um membro ativo desse grupo eu venho percebendo que a opinião comum dentre os fiéis e até os sacerdotes é que o homem deve ser cada vez mais livre e ao mesmo tempo tomar suas decisões de forma que ele fique mais próximo de Deus. Entre aspas, eliminando intermediários. Se você é católico, não leve a mal o que eu vou dizer agora, mas isso me parece um grande processo de, abre aspas, protestantização do catolicismo. E eu acho que isso não passa só pela parte da igreja física, vamos assim dizer. Isso também passa por um processo moral, que o que importa é você criar um bom julgamento próprio e de certa forma ignorar o conhecimento material de 2000 anos de igreja. Não sei dizer muito quanto às outras vertentes protestantes, mas a sensação que eu tenho é que esse processo é até mais acelerado, por conta que o protestantismo tem raízes na autodeterminação do homem e que ele não precisa de pontes para Deus. E isso acaba culminando num grande número de pessoas que enxergam as igrejas como uma forma crua de socialização para um determinado grupo. São pouquíssimas as pessoas que eu já vi afirmando que o homem não pode ser bom sem a religião, e cada dia mais eu escuto menos isso. Assim como eu não vejo esse cenário revertendo. Se você faz parte de alguma vertente cristã, eu gostaria que você fosse nos comentários e desse a sua opinião sobre o caso. E agora sim, falando propriamente sobre o assunto, tem uma coisa que as pessoas que não são religiosas deveriam saber, para que elas compreendessem o porquê que tem pessoas que enxergam Deus como o único caminho para as pessoas serem boas. E, ironicamente, esse caminho é o exato oposto do que eu acabei de dizer anteriormente. As pessoas que, entre aspas, precisam de Deus ou de uma igreja são aquelas que acreditam que Deus é a verdade e o correto. Parafraseando o que ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que obviamente implica que tudo que ele diz é lei como certo e errado, e que não adianta você fazer um julgamento próprio. Pois se você fizer isso e tiver uma ideia diferente do que Cristo disse, você está indo contra a ordem de Deus, que é a verdade. E se você fizer o seu próprio juízo de valor concordando com o que Deus disse, então você está perdendo o seu tempo, pois Cristo já disse o que era, então não tem o porquê ficar pensando no assunto. Então não, quando alguém acredita que a verdade vem de Deus ou da igreja, ele não está delegando o seu trabalho de fazer juízo de valor para um pastor ou para um padre. Aquilo é parte do caminho que Deus disse para se fazer o correto e a justiça. Mas é óbvio que eu não espero que você aceite tudo isso sem questionar e vire um religioso que vá correndo para a igreja mais próxima. O que eu disse agora não explica, por exemplo, a situação dos homens que não conheceram Cristo ou ouviram sua palavra, seja por viverem antes de sua chegada ou seja porque a sua palavra ainda não tinha chegado em todos os ouvidos. E o que dizer deles? Eles sempre estavam agindo de forma errada? Todos que não conheceram Cristo estão no inferno? Nada do que eles fizeram foi em nome do bem comum? Eles sequer tinham a ideia de bem comum antes de Cristo aparecer? Essa é uma questão muito complexa, eu acho que merece um vídeo separado. Então não espere que eu dê a minha teoria nesse vídeo. Mas um ponto que tem que se dar a devida atenção é essa ideia de bem comum que as pessoas dizem que devemos seguir. E mesmo que a pessoa não faça isso de maneira consciente ou de má fé, é seguro dizer que a maioria das pessoas roubam o, entre aspas, código moral cristão e afirmam ele como uma espécie de bem comum abstrato e natural.
que uma pessoa bem educada naturalmente seguiria esse caminho correto e que não tem dono e que vem muito antes do cristianismo. O que me parece deveras estranho, pois moral é objeto de estudo 100% humano, é uma natureza, entre aspas, natureza humana, pois nada do que vem da natureza pode ser aplicado ao universo moral. Objetos como pedra não têm vida, e mesmo as coisas que têm vida não têm vontade deliberada, que é algo vital para você dizer se uma pessoa é boa ou não, se agiu de maneira correta ou errada. Os animais, por exemplo, eles não são bons nem ruins. Falamos isso visando a nossa vantagem ou segurança sobre eles. Se podemos tirar alguma vantagem deles ou se temos que nos proteger dos mesmos. Mas isso é um conceito puramente linguístico. Um cachorro dócil ou raivoso simplesmente não tem vontade deliberada. Ele não escolhe obedecer você que domestica ele. Já nós humanos, não. Nós temos vontade deliberada para reprimir nossos instintos, o que torna nossas ações morais. Diferente de um cachorro, eu posso negar um prato de comida mesmo que eu esteja com fome. Se os seres humanos sumissem do mapa, a moral iria junto com eles. Então não acredito que a moral faça parte da natureza. E a, entre aspas, usurpação da moral acontece de várias maneiras. O cidadão pode dizer numa ideia de bem comum universal a qual ele não sabe que tem influência cristã, pelo menos aqui no Ocidente. Ele pode dizer que a moral é regida pela lei, mas ela não seria absoluta, pois basta um papel, uma caneta e um político para transformar um absurdo em algo correto, e por aí vai. Quando eu disse que a moral é uma realidade humana, talvez você pensou que eu estaria me contradizendo, pois basta que eu retire Deus da equação e a partir daí eu coloque alguém ou algo de influência semelhante para que eu possa ditar as regras da moral e o que é certo e errado. Mas ainda assim você estaria errado. De fato, Deus por sua influência editou o que é certo e errado para nós, mas é justamente pelo seu poder e sabedoria infinita que ele pode fazer isso. Se você ainda não entendeu por que considerar Cristo como caminho para o certo e errado, e por consequência fazer as coisas de sua vontade, é justamente pela sua capacidade de criar tudo aquilo que é possível e saber tudo o que é correto. Não é somente o poder de criar as coisas. Os sacerdotes e pessoas que claramente não seguem aquilo que dizem dentro das igrejas são a prova cabal de que Cristo é o caminho correto. E justamente por estarem desalinhadas daquilo que Cristo disse. Como dito anteriormente, o livre-arbítrio é determinante para que exista moral entre o certo e o errado. Se todos os homens assim que conhecessem a Cristo se tornassem santos de maneira quase que hipnótica, como você poderia afirmar que de livre e boa vontade eles agiram de maneira correta e que outras pessoas de maneira correta e moral poderiam se tornar santos, ou pelo menos pessoas melhores com base nas suas ações? Mas por hoje é só. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.